Se inscreva no canal e clique no gostei. O sol é para todos 21. Ora, então seria o olho direito dela. Era o olho direito dela. Senhor Finch. Já me lembro. Ela estava toda roxa nesse lado da cara. Virou a página. Ela estava toda roxa nesse lado da cara. Por favor, xerife, repita o que disse. Eu disse que era o seu olho direito. Obrigado, Bert. Agradeceu Atticus. Ouviu novamente. Senhor, tem alguma coisa a acrescentar? Concorda com o xerife? Acho que o que Tati disse está certo. Ela tinha o olho roxo e tinha levado uma coça. Aquele homenzinho parecia ter esquecido a humilhação que tinha sofrido há pouco. Estava se tornando claro que achava que o Atticus era um adversário fácil. E parecia estar novamente confiante. O peito estava inchado e já parecia um frangote encrespado. Pensei que iria arrebentar dentro da camisa com a pergunta que o Atticus lhe colocou a seguir. Senhor, o senhor sabe ler e escrever? O senhor Gilmer interrompeu. Objeção, disse. Não entendo o que é que a escolaridade da testemunha tem a ver com este caso. É irrelevante e imaterial. O juiz Taylor ia dizer qualquer coisa quando Atticus explicou. Meritíssimo. Se permitir esta pergunta e mais outra vai compreender rapidamente. Muito bem. Veremos, disse o juiz Taylor mas esperemos que esteja certo. Objeção indeferida. O senhor Gilmer pareceu estar tão curioso como todos nós para ver o que é que a escolaridade do senhor eu tinha a ver com o caso. Vou repetir a pergunta, disse o Atticus. Sabe ler e escrever? Claro que sei. Pode escrever o seu nome e nos mostrar? Claro que posso. Como é que acha que eu assino os meus cheques da Segurança Social? O senhor eu estava começando a se tornar cativante para com seus vizinhos e concidadãos. Os sussurros e a galhofa que ouvimos vindos de baixo tinham provavelmente a ver com o tipo estranho que ele era. Eu já estava ficando nervosa. O Atticus parecia saber o que estava fazendo, mas para mim parecia que estava dando um tiro no escuro. Nunca. Mas mesmo nunca durante o contra-interrogatório devemos fazer uma pergunta à testemunha que já não saibamos de antemão qual vai ser a resposta. E esta era uma máxima que tinha absorvido desde que usava fraldas e tomava mamadeira. Porque se o fizermos podemos correr o risco de receber uma resposta que não queremos. Uma resposta que pode nos fazer perder o caso. O Atticus meteu a mão no bolso do casaco. Tirou um envelope levando a mão ao colete. Tirou a sua caneta de tinta permanente. Movia-se lentamente, até que se virou para poder ver todo o júri. Desenroscou a tampa da caneta de tinta permanente e colocou-a delicadamente sobre a sua mesa. Balançou-a um pouco e entregou-a juntamente com o envelope para a testemunha. Pode escrever o seu nome para nós? Perguntou, calmamente, para que o júri possa vê-lo fazer. O senhor eu escreveu na parte de trás do envelope Quando levantou os olhos de forma complacente, reparou que o juiz Taylor olhava para ele como se fosse uma gardenia totalmente aberta e perfumada no banco das testemunhas, e ainda que o senhor Gilmer estava meio de pé, meio sentado, debruçado sobre a sua mesa, o júri observava, e um dos seus membros estava inclinado para a frente, apoiando-se no varão. Nunca viram? Perguntou ele. O senhor é canhoto? Senhor disse o juiz Taylor, enfurecido. O senhor eu virou-se para o juiz e disse que não via o que é que o fato de ser canhoto tinha a ver com o assunto. Que ele era um homem temente a Deus e que o Atticus Finch estava se aproveitando dele. Os advogados traiçoeiros como o Atticus Finch passavam a vida se aproveitando dele com as suas maneiras traiçoeiras. Ele já tinha contado o que tinha acontecido, e voltaria a dizer uma vez e outra, e ponto final. Que nada do que o Atticus lhe perguntaria a seguir conseguiria abalar a sua história. Que ele tinha olhado pela janela. Sim, senhor. E que correra com o preto dali para fora e que depois correra para ir buscar o xerife. Por fim, Atticus o dispensou. O senhor Gilmer fez-lhe mais uma pergunta. A propósito de escrever com a mão esquerda, o senhor é ambidestro? Senhor claro que não. Não consigo usar tão bem uma mão como a outra. Uma mão tão bem como a outra, acrescentou, olhando para a mesa da defesa. O Jean parecia estar tendo um ataque silencioso. Batia nervosa e levemente no varandim do balcão e sussurrou. Pegamos ele. Eu não pensava assim. Parecia que o Atticus estava tentando mostrar que o senhor eu podia ter batido em Maela. Isso eu consegui perceber. Se o seu olho direito estava negro e ela tinha sido agredida principalmente do lado direito da cara, então poderia bem demonstrar que tinha sido uma pessoa canhota que tinha lhe batido. Sherlock Holmes e Jean Finch iriam concordar certamente. Mas Tom Robinson podia ser igualmente canhoto, tal como o senhor Equitate. Imaginei uma pessoa à minha frente. Percorri toda a cena rapidamente e concluí que ele poderia tê-la segurado com a mão direita e batido com a esquerda. Olhei para ele. Estava virado de costas para nós, mas conseguia ver os seus ombros largos e pescoço grosso. Sim,
Podia tê-lo feito com facilidade. Achei que o gen estava contando com o ovo dentro da galinha 18, mas eis que alguém gritava de novo. Maela Violette eu. Uma mocinha dirigiu-se para o banco das testemunhas. Quando levantou a mão e jurou que o testemunho que iria prestar seria verdade, toda verdade, nada mais que verdade e que Deus ajudasse, pareceu ter um aspecto frágil. Mas quando se sentou no banco das testemunhas, virada para nós, transformou-se naquilo que realmente era, isto é, uma moça entroncada habituada a trabalhos pesados. Em Macomb era fácil perceber quando alguém tomava banho regularmente ou uma vez por ano. O senhor eu tinha um ar literalmente escaldado, como se uma boa ensaboadeira o tivesse privado das várias camadas de lixo que lhe protegiam a pele, deixando-a agora extremamente sensível aos elementos. Pelo contrário, a Maela parecia esforçar-se por estar limpa e me lembrei, então, da fila de gerânios vermelhos que havia no quintal dos Ewells. O senhor Gilmer pediu a Maela para contar, com as suas próprias palavras, o que tinha acontecido na noite de 21 de novembro, com as suas próprias palavras. Por favor. Maela sentou-se em silêncio. Onde estava naquele fim de tarde? Começou o senhor Gilmer pacientemente. No alpendre. Qual deles? Só há um. O da frente. E o que estava fazendo no alpendre? Nada. Conte apenas aquilo que aconteceu. É capaz? Não é? Perguntou o juiz Taylor. Maela olhou para ele e desatou a chorar. Cobriu a boca com as mãos e começou aos soluços. O juiz Taylor deixou-a chorar durante um tempo e depois disse: pronto. Já chega. Desde que diga a verdade não há motivos para ter medo destas pessoas. Eu sei que tudo isto é estranho para você, mas não precisa de ter vergonha nem medo. De que é que tem medo? Maela disse algo por entre as mãos. O que disse? Perguntou o juiz. Dele. Choramingou, apontando para o Atticus, do senhor Finch. Ela assentiu vigorosamente, dizendo: eu não quero que ele me trate como tratou o pai, tentando fazer ele passar por canhoto. O juiz Taylor coçou seu espesso cabelo branco. Era óbvio que nunca tinha se deparado com um problema daquele tipo. Quantos anos tem? Perguntou. 19,5, respondeu Maela. O juiz Taylor pigarreou e tentou, sem grande êxito, falar de forma a acalmá-la. O senhor Finch não quer assustar você, resmungou Traço. E mesmo que ele queira, eu estou aqui para o impedir. É essa uma das razões por que estou aqui sentado. E a menina já é uma moça crescida. Por isso sente-se direito e diga-nos o que lhe aconteceu. É capaz disso, não é? Sussurrei para o gen. Será que ela bate bem da bola? O gen olhava fixamente para o banco das testemunhas. Olha, não sei, disse ele. Ela tem inteligência suficiente para fazer com que o juiz tenha pena dela. Mas pode ser apenas, sei lá. Mais calma. Maela lançou um olhar apavorado para o Atticus e respondeu ao senhor Gilmer. Bem, eu tava lá no alpendre. E depois ele chegou sabe, havia um roupeiro velho no pátio que o pai trouxe para fazer lenha. O pai disse para eu cortar enquanto ele ia pro bosque. Mas como me senti um bocado fraca e ele apareceu. Quem é esse ele? Maela apontou para o Tom Robinson. Tenho de lhe pedir para ser mais específica, disse o senhor Gilmer. O escrivão não consegue transcrever muito bem os gestos. Aquele lá, disse ela. O Robinson. E depois o que aconteceu? Bem, eu depois lhe disse: vem aqui preto e corta este roupeira para mim. Eu depois tenho uma moeda para ti. Aquilo era canja para ele. Se era. Então vai daí. Ele entrou no pátio e eu entrei em casa para buscar a moeda e me virei antes de pegar ela e ele já estava em cima de mim. Acho que veio atrás de mim. Foi. Depois, agarrou-me pelo pescoço. Disse muitas asneiras. E eu lutei e gritei, mas ele me prendeu pelo pescoço. E depois bateu-me uma vez e mais outra. O senhor Gilmer esperou que Maela se recompusesse. Ela aproveitou para torcer um lenço que trazia até se tornar numa corda encharcada em suor. Quando voltou a abrir para limpar a cara, o lenço já era um monte de rugas nascidas das suas mãos quentes. Depois, aguardou que o senhor Gilmer fizesse outra pergunta. Mas como ele não perguntava nada, disse: me tirou pro chão e me pretou e abusou de mim. Gritou? Perguntou o senhor Gilmer. Gritou e tentou se defender? Acho que sim. Gritei o mais que podia. Bem, dei pontapés e gritei o mais que podia. E o que aconteceu depois? Não me lembro muito bem, mas a seguir só me lembro do pai estar no quarto em cima de mim a berrar quem me tinha feito aquilo. Quem me tinha feito aquilo? Depois acho que desmaiei e só me lembro do senhor Tati me levantar do chão e me levar até o balde d'água. Parecia que o recital de Maela lhe tinha dado confiança. Só que ela não era feita da mesma cepa do pai. Tinha um olhar furtivo, tal como um gato observa a sua presa. Olhos fixos no alvo, abanando a cauda. Disse que o tinha afastado com toda a força que tinha. Lutou com garras e dentes,
Foi? Perguntou o senhor Gilmer. Claro que sim. Maela respondeu como seu pai. Tem a certeza que ele abusou totalmente de você? O rosto de Maela se contorceu outra vez e tive medo que ela voltasse a chorar. Em vez disso, disse, ele fez aquilo que eu queria e tudo mais. O senhor Gilmer fez notar o dia quente que estava, ao limpar a cara com a mão. Por enquanto é tudo, disse, com amabilidade, mas não saia daí. Penso que o senhor Finch, mal como é, lhe quer fazer umas perguntinhas. O Estado não deve influenciar a testemunha contra o advogado de defesa, murmurou o juiz Taylor. Pelo menos, não neste momento. O Atticus se levantou sorrindo, mas em vez de se dirigir ao banco das testemunhas, abriu o casaco, enfiou o polegar dentro do colete e começou a se dirigir calmamente até a janela. Olhou lá para fora, não parecendo estar especialmente interessado no que via. Virou-se e encaminhou-se para o banco das testemunhas. Devido aos longos anos de experiência, percebi logo que estava tentando tomar uma decisão. Senhorita Maela, disse, sorrindo, longe de mim tentar assustá-la, pelo menos por agora. Vamos nos conhecer um pouco melhor. Está bem? Que idade tem? Já disse que tinha 19. Disse ali pro juiz lá. Maela parecia ressentida. Sim, disse. Tem toda a razão, menina. Só que vai ter de ter paciência comigo, senhorita Maela. Já estou ficando velho e não me lembro das coisas tão bem como era costume. Possivelmente até vou perguntar coisas às quais já respondeu, mas vai me responder. Não vai? Muito bem. Não vi nada na expressão de Maela que comprovasse a afirmação do Atticus quanto ao fato de ela estar disposta a colaborar. Ela o olhava furiosa. Não vou responder nada se continuar a gozar comigo, disse ela. Desculpe, perguntou Atticus assustado. Se continuar a fazer troça de mim. Ponto final. O juiz Taylor disse. Senhor Finch não está fazendo troça de ti. Mas o que é que lhe deu? Maela encarou Atticus com os olhos semicerrados, mas disse ao juiz, cabisbaixa. É se ele continuar a me chamar menina senhorita Maela. Não tenho de aturar estas coisas. Não sou obrigada a isso. O Atticus continuou o seu passeio até a janela e deixou que fosse o juiz Taylor a resolver esta questão. O juiz Taylor não era o tipo de pessoa que evocasse piedade, mas sentia alguma coisa enquanto ele tentava explicar. É apenas a maneira de ser do senhor Finch, explicou Maela. Há anos que tratamos de casos neste tribunal e o senhor Finch foi sempre cortês com todas as pessoas. Ele não estava tentando fazer pouco de ti, só estava tentando ser educado. É apenas a sua maneira de ser. Posto isto, o juiz recostou-se na cadeira. Atticus, vamos prosseguir e que conste no processo que a testemunha não foi insultada. Muito pelo contrário. Imaginei se alguma vez na vida ela teria sido tratada por menina ou senhorita Maela. Provavelmente não, pois verdade é que ela se tinha sentido insultada por uma cortesia de rotina. Como é que seria a sua vida? Muito em breve iria descobrir. Disse que tinha 19 anos. Retomou Atticus. Quantos irmãos e irmãs tem? Ele voltou da janela para junto do banco. 7. Respondeu e perguntei-me se todos eles seriam como aquela criatura que eu tinha conhecido no meu primeiro dia de aulas. É a primogênita? A irmã mais velha? Sim. Há quanto tempo morreu a sua mãe? Não sei. Há muito. Alguma vez foi à escola? Sei ler e escrever tão bem como o pai além. Maela parecia o senhor Jingle 11 de um livro que eu estava lendo. Quanto tempo frequentou a escola? 2 anos. 3 anos. Olhe. Não sei. Lentamente comecei a identificar um mesmo padrão nas perguntas do Atticus, partindo das perguntas que o senhor Gilmer acharia irrelevantes ou pouco importantes. O Atticus estava calmamente a construir uma imagem da vida familiar dos Ewells para o júri. O júri ficava então sabendo que os cheques da segurança social mal davam para alimentar todas aquelas bocas e havia fortes suspeitas de que o pai esbanjava aquele dinheiro até a última gota. Às vezes se metia no pântano durante dias e voltava para casa doente. Não fazia demasiado frio a ponto de usar sapatos, mas quando o frio apertava então podiam fazer uns sapatos bem formosos com tiras de pneus velhos. A família tirava água aos baldes de um riacho que corria num dos extremos da lixeira. Limpavam a área circundante de todo o lixo existente. E era cada um por si no que respeitava a higiene pessoal. Quem quisesse se lavar tinha de ir buscar a respectiva água. As crianças estavam sempre constipadas e viviam constantemente infestadas com urticária e outras perebas. Havia uma senhora que ia lá de vez em quando e perguntava a Maela por que ela não estava na escola. E ela escrevia-lhe a resposta. Com 2 membros da família sabendo ler e escrever não havia a necessidade de os outros aprenderem. E o pai bem que precisava deles em casa. Senhorita Maela, disse o Atticus, uma moça de 19 anos deve ter amigos. Quem são eles? Amigos? A testemunha franziu a sobrancelha, parecendo confusa. Sim,
Não conhece ninguém da sua idade ou talvez mais velho, ou até mais novo, rapazes e moças. Apenas amigos. A hostilidade de Mayela, que até agora se tinha mantido neutra, veio novamente à tona. Tá outra vez azar comigo, não é, senhor Finch? O Atticus deixou que a pergunta dela respondesse a dele. Ama o seu pai, senhorita Mayela? Foi a sua pergunta seguinte. Amá-lo. O que quer dizer para eu com isso? Quero dizer se ele é bom para ti. Se é de trato fácil. A gente se aguenta. Só quando? Só quando? Mayela olhou para o pai que estava bem recostado no seu lugar, cadeira reclinada contra o varão. Depois, se sentou muito direito e esperou pela resposta dela. Quando nada, disse Mayela. Disse que se aguentava. O senhor. Eu voltou a recostar-se. Exceto quando bebe? Perguntou Atticus de uma forma tão gentil que a Mayela sentiu, de imediato. Ele a maltrata. O que quer dizer? Quando está zangado. Alguma vez lhe bateu? Mayela olhou em volta, para o escrivão e para o juiz. Responda a pergunta, senhorita Mayela, disse o juiz Taylor. O meu pai nunca tocou o N''M cabelo da minha cabeça, declarou com firmeza. Nunca tocou em mim. Ouviu? Os óculos do Atticus tinham escorregado ligeiramente e ele empurrou-os novamente para o nariz. Confesso que foi uma boa conversa, senhorita Mayela, mas acho que é melhor passarmos diretamente ao assunto. Disse que pediu ao Tom Robinson para cortar o que é que era? Um roupeiro. Uma cômoda velha cheia de gavetas no lado. E conhecia bem o Tom Robinson? O que quer dizer isso? Quero dizer se sabia quem era, onde vivia. Mayela acenou que sim com a cabeça. Eu sabia que ele era, pois passava pela minha casa todos os dias. Esta foi a primeira vez que lhe pediu para entrar. Mayela sobressaltou-se ligeiramente ao ouvir a pergunta. O Atticus continuava sua lenta peregrinação até a janela, tal como desde o início. Fazia uma pergunta e depois ficava olhando pela janela à espera da resposta. Certamente não viu seu sobressalto involuntário, mas me pareceu ter se apercebido do seu movimento. Virou-se e ergueu as sobrancelhas. Foi. Começou a repetir a pergunta. Sim. Foi. Nunca lhe tinha dito para entrar antes disso. Agora ela já estava preparada. Não fiz nada disso. Esse não é suficiente, disse o Atticus, com serenidade. Nunca lhe tinha pedido para fazer outros trabalhinhos. Talvez, respondeu Mayela. Havia muitos pretos ali à volta. Recorda alguma outra ocasião? Não. Muito bem. Agora vamos ao que aconteceu. Afirmou que quando se virou o Tom Robinson estava atrás de ti no quarto. Correto? Sim. Disse que ele me agarrou pelo pescoço. Disse muitas asneiras. Correto. Correto. Subitamente a memória do Atticus estava ficando mais precisa. E disse me atirou pro chão e me apertou e abusou de mim. Correto. Foi o que eu disse. Recorda-se de ele lhe ter batido na cara. A testemunha hesitou. Parece ter a certeza que ele apertou. Durante todo aquele tempo estava lutando com ele. Está recordada? Disse. Dei pontapés e gritei o mais que podia. Recorda-se de ele lhe ter batido na cara. Final da parte 21.